O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, prestem atenção, né? Aos que vendiam pombas, não os que vendiam bois ou ovelhas. Vou explicar o porquê. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a festa da chamada dedicação da Basílica de São João, em Latrão. O que é este latrão? Não deve ser confundido com ladrão. É com letra T, latrão. Em língua latina, a latere, são 2 palavras, porque significa encostado, ao lado de, porque esta basílica foi construída ao lado dos muros de Roma. Esse que está aparecendo na vossa telinha. Bem ao lado dos muros de Roma. E o imperador Constantino, cuja mãe era cristã e é santa, Santa Helena, fez questão que o filho construísse esta basílica, tendo como estacas, debaixo da basílica, os muros do maior quartel militar de Roma, para dizer que o Império Romano acabava de existir com a presença de Jesus, exatamente porque a religião cristã, após ter enfrentado longas perseguições por 300 anos, estamos no ano 313, e eis que finalmente, logo após do império tristemente famoso do imperador Diocleciano, que foi uma autêntica, desculpe a expressão, besta contra os cristãos, finalmente foi eleito Constantino, que se converteu. E graças à presença da mamãe cristã, Constantino baixou um decreto dando liberdade de culto aos cristãos, que até então viviam escondidos nas catacumbas, eram perseguidos. Olha, se alguém for visitar Roma, não deixe de visitar as catacumbas, estes cemitérios subterrâneos de 4 andares debaixo da terra, até mais de 50 metros debaixo da terra, com corredores de 18 quilômetros.
Somente Deus sabe o número de pessoas que morreram martirizadas por causa da fé. E o imperador Constantino baixou este decreto de liberdade de culto, sem saber que o seu sucessor, chamado Teodósio, anos depois, exatamente no ano 381, isso aconteceu na minha cidade, Milão, declarou a religião cristã religião oficial do Império Romano. Por isso a data de hoje é de grandíssima importância. Por que chamada de São João? Porque nesta basílica temos os restos mortais de dois João. João Batista e João Evangelista. João Batista, que foi o precursor de Jesus. João Evangelista, que foi aquele que carregou até consigo Nossa Senhora e que mais viveu aqui na terra. Os restos mortais destes dois João descansam nesta grande basílica. A primeira grande basílica, como falei no começo da missa, aquele prédio que aparece na vossa telinha ao lado, cor rosa, era a residência do Papa, até que depois foi encontrado o túmulo de São Pedro e se achou melhor construir a basílica oficial sobre o túmulo de São Pedro, atual Basílica de São Pedro, no Vaticano. Portanto, hoje é um dia de grande festa na igreja, porque finalmente a igreja conseguiu respirar o clima de liberdade e se expandir cada vez mais. Esta comemoração entra em sintonia com o Evangelho de hoje, uma página não muito feliz. Nunca vimos Jesus, digamos assim, ficar nervoso, fazer um chicote e expulsar todo mundo do templo. Por que fez isso? A motivação está escrito. Porque haviam transformado o templo num mercado. Vendedores de bois, de ovelhas, e a bronca de Jesus, sobretudo, para os vendedores de pombinhas. Por quê? Porque muitas pessoas, pobres, a maioria do povo, oferecia como gratidão a Deus 1, 2 pombinhas. Inclusive, Maria e José, quando apresentaram Jesus, fizeram a mesma coisa, está registrado. Ofereceram a pombinha, um presentinho simples, não era bastante econômico, etc. Mas sabe como é que é? No final do dia, um dinheirinho para cá, um para lá, no final do dia o bolso estava bem gordo. E Jesus, que não deixa passar de lado os pormenores, expulsou todo mundo. Fazia esta manhã cedo uma reflexão. E se Jesus viesse nos dias de hoje, o que é que diria quando pessoas entram na igreja com chiclete na boca, com a calça mais rasgada que existe por aí, sem nenhuma vergonha? E às vezes a igreja se transforma num desfile de moda. Cuidado, gente, a igreja é lugar de oração, é lugar de diálogo com Deus. Nós vivemos como bons cristãos, graças também à igreja, onde fomos batizados, onde recebemos o perdão de Deus, onde recebemos o corpo de Jesus, fomos crismados, o nosso casamento foi abençoado na igreja, me tornei sacerdote na igreja. Gente, é lugar sagrado. Como é belo ver as pessoas, quando passam na frente de uma igreja, de carro, a pé, de bicicleta, que se benzem, porque é um lugar sagrado. É belíssima esta tradição. E vamos manter um grande respeito. E podendo, notando a igreja aberta, vamos nós também entrar lá dentro, fazer uma visitinha a Jesus. Que seja um lugar de grande silêncio, de meditação, e ninguém de nós poderá dizer, ao sair da igreja, que perdeu seu tempo. Porque Jesus não nos deixa ir embora de mãos vazias. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.